dia, pessoal. Tive um probleminha com dois Ubers. É uma satisfação estar aqui no FIS, né? Eu acompanho o FIS desde a primeira edição. Só para vocês terem uma ideia, começou com 5 stands, então ver desse tamanho, Rodrigo Vilar mandou muito bem aí. E o nosso painel é bem interessante porque a gente está falando de realmente saúde do amanhã, né? Como é que a gente, como arquitetos do amanhã, né, de fazer a saúde 5.0, pode realmente transformar o mercado brasileiro aí. E aí vem grandes questões, né? Porque todo mundo tem uma LLM nova, todos os dias a gente já acorda atrasado. Eu acho que o mais difícil para a gente todos os dias a gente acorda atrasado. Todos os dias tem uma questão nova, tem uma LLM nova, tem um modelo novo. E como é que a gente consegue avançar, né? Então, minha primeira pergunta para os palestrantes aqui é como não está atrasado para fazer o Saúde do Amanhã? Sei que é bem difícil falar sobre isso. Vou puxar o carro aqui. Pessoal, bom dia. Meu nome é Cláudio Coelho. Eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Startup de Saúde e Health Techs e sou fundador da Eu Vendo Saúde, uma empresa que atua com agentes de inteligência artificial para ajudar na jornada do paciente, aí com voz e com texto. Eu vou responder a pergunta do Flávio de um jeito, acho que até mais filosófico do que prático. Eu acho que, não sendo ansioso, a gente não está atrasado. Porque quem está atrasado está pensando num negócio que nem existe, que é o futuro. Então, a gente... hoje o século é a nossa falta de atenção, né? É o celular, é o e-mail, é o WhatsApp. Então, quando tem muita Não? Cortou seu áudio. Alô? Quando tem muita novidade, eu particularmente acho que a gente tem que escolher algumas, poucas, e ir até o fim. Não é suficiente, a gente vai para próximas. Porque senão a gente não trabalha, né? É igual trabalhar, você tem propostas, você tem contrato para fazer, deixar o seu WhatsApp ligado, você não faz também, né? Então é uma coisa, na minha opinião, mais de planejamento e foco em algumas coisas. Não dá para abraçar tudo, né? Bom dia, pessoal. Sou o Cláudio, estou do lado do meu xará aqui, sou CTO da Leve Saúde. Acho que complementando a sua resposta, esse senso de atrasado é o que muitas vezes nos prejudica, né? A gente tem que ter coerência, ter um estudo, um planejamento estratégico de que dor a gente quer resolver, que problema a gente quer endereçar e buscar assim qual a melhor solução, né? A gente tem soluções que vão evoluindo dia após dia, a gente vai endereçar e vai trabalhar numa jornada, uma cadência de evolução que de fato esteja ancorada na entrega de resultado, na entrega de benefício real, senão a gente está só correndo atrás do hype e não fazendo uma entrega de valor, né? Então acho que eu não preciso estar usando o que saiu ontem, né? Eu posso estar usando o que saiu mês passado, mas eu preciso estar antenado. Então tem muito evento, é um ano de disrupção muito acelerado e é super importante estar participando, acompanhando eventos como esse, acompanhando eventos com uma visão mais tecnológica para acompanhar tudo isso, né? Então, acho que não só as tecnologias estão mudando, mas como o consumidor consome essa tecnologia, né? A gente sai de um paradigma aí de navegação e interface de telas para um formato conversacional, né? Então, cada vez mais as pessoas vão trabalhar se conectando com agentes e menos, talvez, em interfaces e navegação. Então, acho que esse mindset, acompanhado das tecnologias, a gente consegue permear e fazer uma entrega de valor mais robusta e dar suporte nessa transformação que a gente vem vivendo. Pode falar? Bom dia, pessoal. Eu sou a Tainara, eu sou fundadora da DataGuide. A DataGuide é uma empresa de proteção de dados especializada na parte regulatória de proteção de dados e também segurança da informação, hoje muito voltada para empresas da saúde e setores regulados como saúde e setor financeiro.
Bom, a gente trabalha muito com a parte de riscos, né, de novas tecnologias, então olhando para a parte de segurança, mais recentemente com AI também, e da linha de riscos também é bastante ansiogênico o cenário, porque é muita coisa nova, muitos testes sendo realizados, então a gente vai falar um pouquinho adiante, eu não vou me estender agora sobre isso, mas é uma frente de desafios que é muito nova, né, com o uso de AI, e a gente precisa estar também acompanhando, né, assim como a adoção, pensando nos riscos disso. Vou passar aqui a palavra também. Tudo bem, eu sou o Diego, sou diretor médico da Cline Saúde, que é uma operadora de saúde relativamente nova, uma das mais novas hoje do Brasil. Temos 5 anos recém-feitos. E é um grande desafio colocar um aspecto prático. Eu acho que todas as ponderações que foram feitas até agora são irretocáveis, só que eu vou fazer uma outra provocação aqui. Fomos disruptivos como sociedade na pandemia. A pandemia evoluiu muito rápido a nossa sociedade, a nossa forma de ver as coisas, inclusive na saúde. Hoje os médicos usam mais tecnologia do que os advogados, por exemplo. Então a saúde ela vem acompanhando essa hype, sim. Só que a segunda provocação que eu vou fazer é essa. A gente hoje vive a era da IA direcionando já as nossas tomadas de decisão. A IA Driven, né, hoje é uma realidade. Isso não vai acontecer comigo. Já acontece. O Uber, o chefe do Uber que está dirigindo é uma IA. É um algoritmo. Se você não interagir com esse Uber, a possibilidade de interagir com outro ser humano é pequena. É um chatbot que responde ele. Já acontece. Não vai acontecer comigo. Você usa o Waze? Eu também. E dependendo do que o Waze te fala, se você não tiver um senso crítico, você vai seguir aquele caminho. E normalmente seguimos. Isso já acontece. Então, na minha opinião, a primeira disrupção foi a pandemia. A segunda disrupção é a IA generativa, real acontecendo, não no modelo LLM, mas no modelo generativo que consegue te direcionar e direcionar o ser humano para outros locais. E a terceira que eu vejo agora é a parte quântica da informática, é deslocar a tecnologia da informação, a tecnologia ficando cada vez maior, mais forte, e a informação na área de negócios, que é o que a gente faz aqui, criando a disrupção real. Você não precisa ser um programador para programar. Quando a IA aprendeu a falar nosso idioma e nós conseguimos direcioná-los, a coisa mudou completamente. Essa é a terceira revolução que eu vejo aqui. Tá? E essa é uma provocação que eu estou fazendo, porque essa revolução vai chegar na saúde. A gente ainda está caminhando na saúde, muita tecnologia sendo usada, mas será que está sendo usada da melhor forma? Então essa é a provocação que eu faço. Eu acho que vocês botaram alguns pontos importantes, mas acompanho essa parte de IA já há uns 20 anos, né? Desde a minha época de Einstein. E acho que uma palavra que a gente tem que ficar, que é, se a gente já está atrasado, e vocês também colocaram algumas questões, da questão do desenvolvimento, da computação quântica, que já é uma realidade. É incrível falar, cara, a computação quântica já é uma realidade hoje. Então, não está acessível para todos, mas ela tem um grande impacto, principalmente na questão de descoberta de novos medicamentos, novos tratamentos, simulação. Então, essa questão nossa aqui de ser um painel dos arquitetos do amanhã é bem importante porque como é que a gente se mantém atualizado uma vez que a gente já acorda atrasado todos os dias? Que eu acho que é uma questão muito importante aqui que incomoda todo mundo, porque se você é o diretor de um hospital, se você é o CTO ou o diretor de TI do hospital, você está sendo todos os dias demandado por todo mundo, porque todo mundo acessa as redes sociais e todo dia alguém acha que sabe mais do que você. E o nosso amigo aqui falou bastante de como drivar as coisas e como não ser ansioso nas coisas. Então, acho que a principal questão aqui é como se manter, como drivar a sua instituição para que você não saia do caminho. Então, queria saber como é que vocês tratam isso no dia a dia, porque é muito difícil você se manter quando todo mundo acha que entende de IA. Como todo mundo tem acesso às LLMs hoje, então todo mundo virou um especialista de IA. Ninguém sabe nem como é que é formado o algoritmo, mas todo mundo acorda achando que sabe. Como é que vocês, no dia a dia de vocês, mantêm isso de conseguir drivar a instituição ou drivar o cliente para que vocês estejam fazendo da melhor forma? Acho que vamos começar para a Tainara, porque a questão de segurança para ela é muito importante. Legal. Bom, eu
no nosso trabalho, né? Eu não trabalho com a implementação de AI em si, e sim na análise do risco da adoção. E eu ajudo muitas empresas também a desenvolverem projetos e implementarem e terem modelos de negócios utilizando AI de forma segura e de acordo com legislações pertinentes. Hoje no cenário regulatório a gente não tem um passo a passo para direcionar, está em andamento, né? Tem um projeto de lei para regular o uso de AI no Brasil. Então, como sempre, a gente tem que utilizar muito do que está acontecendo lá fora como base para ajudar e orientar negócios a utilizarem AI de maneira segura, né? Que eu não estou falando da parte de onde utilizar AI, se vale a pena, problemas com dados, mas sim só na perspectiva de segurança e, né, se isso está de acordo com legislações vigentes. E um primeiro passo é sempre analisar o risco que aquela tecnologia de fato está implementando. Então, a gente está falando de um simples chatbot, a gente está falando de algo que vai trazer diagnósticos, por exemplo. Então, tudo isso impacta de uma maneira regulatória. Se for uma tecnologia que tem um alto risco, às vezes é o caso de ter que pegar autorização com a Anvisa, às vezes você só precisa notificar a Anvisa, né? E tudo isso determina o nível de segurança e o nível de cobrança que você vai ter com o fornecedor daquela tecnologia também, né? Então, a gente pode falar depois de um ponto de vista prático, porque imagino que aqui tenham pessoas que estão olhando para AI dentro das suas instituições, como implementar isso, e tem algumas dicas práticas para seguir isso de uma maneira mais segura, apesar da gente não ter hoje uma legislação tão direcionada e ter que utilizar orientações da OMS, algumas orientações da Anvisa, e mais recentemente a gente tem também uma certificação de uma ISO específica para AI no Brasil, que é a 42001. No Brasil ela ainda está super no início a adoção, então em abril foi o primeiro case da América Latina de uma empresa em Curitiba que adotou essa certificação, mas ela veio antes da regulamentação, então ela já ajuda de uma maneira prática a direcionar como fazer isso, né, de uma maneira segura. Então é um pouquinho da minha contribuição aqui, mas acho que vale muito a pena também trazer do viés prático ali de vocês. Posso falar de novo? Senão eu vou acabar tomando a mesa aqui. Eu acho que tudo é cultura, tá? Como é que a gente faz o drive disso? Eu entrei para a Clean com uma missão e tive uma surpresa maravilhosa de ver uma operadora que trabalha de forma muito prática com não só dados e dashes, mas com a IA no meio da gente. Quando você tem uma informação uniformizada, você não senta numa mesa para discutir o dado. A minha taxa de conversão é 3%. Mas o meu aqui está 2,8%. Então não se discute mais isso. Se discute com a informação, com o dash. Não é uma planilha apresentada de PowerPoint, mas sim informação que você pega na hora. E essa evolução cultural da empresa que hoje estou é maravilhosa, porque eu não via isso nas outras empresas operadoras que eu trabalhava. Então hoje eu consigo ter não só um direcionamento de pessoas jovens, não só de idade, mas também de cabeça, que querem usar isso no dia a dia de forma prática, como também uma parte madura da operação ser impactada de forma positiva e direcionada por dados hoje. Tá? A IA é só uma parte do que a gente tem feito hoje, mas com uma visão de futuro que eu acho que é muito diferencial, inclusive disruptiva para o mercado que a gente está. A saúde a gente sabe que ainda tem muitas caixas pretas, a gente tem dificuldade de você absorver, de você não ter um prontuário uniformizado, por exemplo. Quando o paciente muda de operadora, como é que você parte do zero? Você não consegue prever sinistro. Talvez usar alguma forma de algum algoritmo preditivo para você ver sinistro, possibilidade daquela carteira. Muitas coisas podem acontecer a partir do momento que a informação e os dados eles começam a ser divulgados para todos. Tá? Então, de forma prática, que eu vejo hoje, que a gente consegue fazer na Clean é buscar disruptar a tomada de decisão. Não é mais pessoas sentadas com seus dados, mas sim o dado uniforme, democrático, que todos têm acesso. Isso é maravilhoso. Não é uma discussão de quem fala melhor ou quem argumenta melhor, mas sim baseado nos fatos e nos dados que a gente tem. Isso acontece hoje. Tá? Então, a minha contribuição é essa. De forma prática, a democratização e a normalização dos dados. Hoje é um aspecto que realmente é um diferencial dentro da nossa operadora. Bom, só complementando aí as falas, a Leve também é uma operadora jovem, 5 anos, e é um desafio formar a cultura, né? Uma empresa e numa era de disrupção, como a gente vem falando. Então a gente teve várias iniciativas aí desde o ano passado, então como você falou, todo mundo acha que sabe IA, né? Então IA não é o ChatGPT e muita gente acha que saber usar o ChatGPT é usar IA. Então a gente focou muito esse ano em alguns programas de letramento e balizamento corporativo para deixar todo mundo no mesmo nível e todo mundo no mesmo grau de conhecimento. Então a gente criou o Leve Lab, então a gente vem estimulando o que é inovação, o que é disrupção, como fazer a adoção de IA
junto com um outro programa que a gente criou chamado Conversação, junto com o time de segurança da informação, para que de fato as pessoas saibam o que eu posso compartilhar, o que eu não posso compartilhar, enquanto a gente veio fazendo um trabalho de eleger quais ferramentas e quais parceiros fazem sentido estar no nosso ecossistema, trazendo essa questão de privacidade, governança, segurança, onde a gente possa compartilhar dados de uma forma mais segura. Então acho que um dos pontos-chave também é, quando se fala de um ambiente corporativo, é esse letramento, balizar todo mundo para entender de forma igualitária, eleger as ferramentas e a gente começar a estimular o uso e a adoção de forma consciente e sábia, garantindo segurança e privacidade, né? E como o Diego falou, é muito importante essa visão de ter dados estruturados, usufruir disso a nosso favor e cada vez mais centralizado nas áreas de pertinência, né? Não cada um ter a sua planilha, cada um gerar o seu dado, então ter esse balizamento. Então acho que é uma tecnologia que vem e ela exige mais. Não dá para ser mais o jeitinho, a planilha, daqui a pouco as planilhas vão começar a ser extintas, porque de fato a gente vai ter agentes consumindo dados da fonte legítima, verdadeira, catalogada, estruturada, para que todo mundo possa consumir a mesma informação e usufruir dos modelos e aí sim serem protagonistas, melhorando processos e atividades do seu dia a dia. Acho que um ponto, como a gente está falando da questão de ser arquitetos do amanhã e da questão de IA, eu vou pegar um ponto bem importante. Há 2 dias atrás saiu uma notícia que não era notícia, que a OpenAI teve que até desmentir, que é que o ChatGPT ia parar de responder perguntas médicas e perguntas de direito. Cara, isso causou um pânico gigante, porque como a maior parte das soluções não estão sendo pensadas de forma arquitetural, a questão de você ter modelos próprios ou um modelo aberto, ela é crítica para um negócio de vocês. Uma vez que se você tiver amarrado 100% num modelo público e a empresa mude isso, vocês estão meio que refém. Então aqui a minha provocação para vocês é, agora, em que momento ir para um modelo próprio, pensando na questão de segurança, porque lembre, vocês aqui, todo mundo aqui é saúde. Então colocar seus dados de soropositividade ou qualquer outro tipo de diagnóstico no público, vocês têm que sempre pensar isso. Mas como é que vocês não estão reféns de modelos maiores? E que se vocês estão no modelo próprio, principalmente vocês aqui que são operadoras, o que tomou a decisão de ter um modelo próprio? Você diz de modelar IA, é isso? Só para entender a sua pergunta, você está se referindo ao que exatamente dentro da A questão de usar modelos próprios ou modelos abertos na questão de você não estar refém, porque o que causou pânico, que até a OpenAI teve que falar novamente, não, a gente não falou isso, que não vai responder pergunta médica, a gente vai colocar um disclaimer falando que não somos médicos para nos eximir. Então eles deixaram aberto dessa forma. Mas para a gente que trata grandes instituições aqui e de mercado, em que momento adotar um modelo próprio ou modelo aberto, e se usar só o modelo aberto, como é que vocês garantem essa questão de privacidade? Tá, eu vou te responder com o que eu já vivenciei, tá? Eu tive a oportunidade de participar, antes de vir para a Clean, de 2 anos seguidos de mentoria de startup, tá? E isso me deu uma visão um pouco diferente do que era o mercado. Eu comecei a entender que existe uma movimentação de modelos próprios quando a custo-efetividade faz sentido para a operação e quando você usa modelos mais abertos, inclusive da informação ou da solução tecnológica. Tá? Como é que era tratado isso? O custo, ele justificava o investimento. Ponto. Então a gente conseguia fazer formas de você buscar soluções tanto de tecnologia de informação quanto de IA, por exemplo, e outras formas, desde que aquele custo tivesse efetividade. Tá? Porque eu não posso dar exemplo aqui real, que eu vou acabar falando coisas que são informações que eu não poderia passar. Tá. Mas a tomada de decisão, ela partiu ali daquele momento do financeiro para depois ser o operacional. Eu penso que a IA hoje, a gente tem muitas pessoas usando, poucas pessoas de forma profissional. Como é que eu albergo isso hoje na minha realidade? Eu tenho duas pessoas que são muito boas de IA, elas têm as ferramentas delas, a gente tem prompts específicos e que são bloqueados para que a informação não passe
tá? E que ela fica exclusiva para aquele chat que você abriu naquele momento. Eu uso muito isso. Eles têm informações próprias também, os bloqueios próprios deles, que a gente utiliza. Inclusive, hoje, um ponto central nosso que a gente tem é o Crespo, e ele trabalha cada IA diferente, com cada chat diferente para empresas diferentes, e uma não conversa com a outra. Ele toma esse cuidado, tá? Então, a gente não chegou no modelo próprio ainda, a gente trabalha ainda no modelo aberto. Tá? Daí, obviamente, até porque você desenvolver a tecnologia é uma coisa, desenvolver a informação é outra. A tecnologia, por mais que a gente faça use custos e gaste aqui em cima para poder desenvolver, a sua tecnologia dificilmente vai ser a melhor coisa que do Google. Então é mais fácil você embarcar a informação numa tecnologia prévia. Tá? Então eu acredito muito na defesa dessa informação e não só da tecnologia. Tá? Hoje, como modelo, a gente usa aberta, só que de uma forma muito específica, tá? E sem direcionar esses dados, sem abrir os dados para outras ferramentas. Eu espero ter conseguido responder. Acho que foi essa a sua pergunta, eu consigo... Eu respondi parcialmente, mas eu vou voltar ela de uma outra forma. Sei. Complementando um pouco a fala do Diego, a gente também hoje prioriza os modelos de mercado. O que a gente desenvolveu foi uma estrutura de gateway de agentes. Então eu posso rotear as minhas necessidades de negócio para o modelo da OpenAI, do Google, o Llama. A gente pode brincar ali fazendo essas escolhas, né? A gente usa também Databricks na camada de dados e lá a gente consegue rotear. Então a gente tenta não ficar dependente, tendo essa pluralidade, mas ao mesmo tempo podendo escolher e validando qual tem maior aderência, qual de fato está trazendo o melhor resultado dado a nossa necessidade. Eu vejo como estratégico você partir para modelos próprios quando de fato você tem uma necessidade muito clara, muito objetiva, e aí eu deixaria de construir isso numa visão de LLM, porque fica caro, é difícil treinar, moldar e suportar esse modelo. Então acho que faz sentido internalizar quando eu estiver falando de um SLM, né, um small. Então eu tenho um conteúdo muito objetivo, muito claro, que eu quero que ele seja executado daquilo. Não faz sentido eu pagar um terceiro, um parceiro, e de fato eu internalizo aquilo, mas no contexto onde eu já tenho controle, objetivo e faz sentido eu executar dentro de casa. Na nossa solução a gente também faz esse roteamento de poder utilizar Gemini, Llama, ChatGPT, Grok, o que for. Mas eu queria fazer um comentário que é até uma provocação. A gente, dentro da BSS, tem um associado, que é o ex-deputado, professor Odorico Monteiro, que é da Fiocruz, Ceará. E ele fala bastante que inteligência artificial é uma questão de soberania nacional. Muito parecido com lá atrás falar de bomba atômica, né? Vocês lembram do saudoso Enéa Carneiros, que defendia a bomba atômica no Brasil, né? E hoje a gente sabe que realmente é uma questão. E eu vejo, por exemplo, as LLMs que a gente utiliza, toda vez que ele precisa falar a palavra CRM, né, que é a plataforma aí de gestão comercial, ele sempre erra, porque ele não é brasileiro. Ele é uma LLM treinada lá fora, então toda vez ele fala CRM, né? E a gente tenta soletrar CERM, e ele não fala de jeito nenhum, né? Então eu acho que, se eu não me engano, saiu uma linha de fomento agora da FINEP, com uma linha pensando em desenvolvimento de uma LLM brasileira tropicalizada, né? E eu acho que pode ser um caminho. E aí aquela questão, todo mundo fala, mas é caro, mas aí nós estamos falando de uma coisa a nível país, fazendo esse desenvolvimento, né? Uma das dúvidas que ele levantou agora é nessa estrutura, né? Como é que protege esses dados? Tem alguns caminhos. Um primeiro direcionamento é buscar técnicas de anonimização, né? Para utilizar essas ferramentas enfim, abertas, porém sem vincular necessariamente dados sensíveis. Isso nem sempre tecnicamente é possível, mas tem alguns caminhos para seguir dessa maneira. E tem empresas investindo em estruturas próprias também, né? Que você pode utilizar
a infra da OpenAI, por exemplo, mas até de maneira offline, por exemplo, tendo uma base de dados própria. Então, tem alguns caminhos técnicos para isso. Claro que isso tem alguns custos e tem algumas limitações técnicas, mas é um desafio, é uma das grandes incógnitas ali que a gente enfrenta no momento com AI. Mas só alguns exemplos práticos aqui de como que a gente poderia estar olhando para a segurança e utilizando ferramentas de código aberto, que é a realidade da maior parte das empresas que estão utilizando o AI hoje, até pelo que você falou, né? A gente ainda não tem um player brasileiro que está super à frente nisso, os Estados Unidos está dominando, e é difícil, de fato, você competir com o modelo do Google, que tem agora tem a linha Enterprise também, né? O ChatGPT também tem a linha Enterprise, que está olhando um pouco mais para a questão de segurança. E, de fato, tecnicamente é muito difícil tentar fazer algo melhor do que eles, pelo menos no momento. Então, a saída é buscar o que a gente tem em paralelo ali para olhar um pouquinho mais para a segurança com essa realidade. Tá, acho que o ponto importante aqui, quando a gente está falando de modelo próprio ou aberto, a gente não precisa de um modelo em saúde de 200 bilhões de parâmetros. Então, todo mundo, hoje quem domina são os americanos e os chineses. Mas a gente pega o pessoal da Mistral, que são franceses, eles também estão caminhando. Existe um modelo nacional também. Eu estou incubado hoje na Universidade Federal de Goiás, lá com o professor Anderson, e lá a nossa discussão está muito baseado nisso. Modelo próprio ou modelo aberto. E hoje vocês podem trabalhar com um modelo fechado. Se vocês trabalham com o Llama aí, o Llama é possível, ele é open source. Então, mapear essa questão de quanto estratégico que vai chegar um ponto que tem que ser estratégico para vocês terem a gestão e terem isso internalizado, porque a gente está falando de saúde. Se tiver alguma farmacêutica aqui, ela não vai trabalhar com modelo aberto de jeito nenhum, porque é estratégico. Você está treinando o modelo aberto para todo mundo. Então, essa questão de você pesar, sou um hospital, sou a fonte pagadora, a operadora, sou uma farmacêutica, então primeiro identificar quem é você no ecossistema para saber o que eu vou usar, o que eu vou driver dentro de casa para estar no aberto ou fechado. Acho que esse é um ponto bem importante. Lembre-se, vocês não precisam de um modelo que tenha 200 bilhões de parâmetros. Às vezes um modelo com 8 bilhões, porque assim ficou tão ridículo os grandes players colocarem lá que tem 200 bilhões, 300 bilhões, 400 bilhões, mas um modelo pequeno de 8 bilhões, você lembrando, a gente não está falando de bilhões, não estamos falando de milhões, eles podem resolver grande parte da questão de vocês aqui, né? Então, primeiro, ver quem são vocês e botar no roadmap. É muito estratégico para que vocês tenham um modelo próprio. Lógico, não é uma coisa barata, a gente não está falando quando vai trabalhar em modelo fechado é barato, mas assim, é altamente estratégico. Lembre, são dados de saúde que a gente está lidando aqui. Então a gente tem que ser diferente dos outros mercados que estão fazendo de qualquer forma. Em saúde tudo é regulado, lembre, tudo é regulado e uma hora a regulação também vai alcançar a gente. Ainda mais se a gente é uma fonte pagadora, alguém vai pegar a gente, então... O jurídico está aqui, né, para falar que uma hora a conta chega para a gente, então acho que é o principal. E aí, como é que vocês lidam com a questão agora? Porque parece que a gente está vivendo alguns hypes, né? Agora, telemed é uma commodity, IA é uma commodity. Como é que vocês estão conseguindo gerenciar de entregar essas demandas onde que você precisa dar respostas mais rápidas para o mercado? Como é que vocês conseguem garantir de uma forma segura, onde que o cliente está demandando isso? Eu preciso alcançar o cliente num bot de WhatsApp, preciso alcançar o cliente para fazer uma telemed no menor baixo custo possível. Como é que vocês têm lidado com isso dentro das empresas de vocês aí? Eu vou falar bem rapidinho aqui. Foi muito interessante quando a tecnologia se dissociou da informação, né? Acho que esse é o principal. Quando a informação vai para a área de negócios, a área de negócios começa a ser muito mais rápida para entender a dor do beneficiário, pensando nele.
Então, a tecnologia está embarcada, seja o Google, Gemini, seja o problema, e a gente na área de negócios consegue trazer informação de forma mais assertiva para cá. Eu acho que esse é o grande ganho e a velocidade de entender as dores e as oportunidades que a gente tem de forma mais rápida. E embarcar isso daqui, essa informação dentro dessa tecnologia. Eu acho que esse foi o grande passo disruptivo hoje. O marketing, ele consegue ter a informação, não precisa ter um programador, alguém que faça lá da parte tecnológica. A TI hoje, ela tem função dela, só que a informação ela vem da área de negócio. Eu acho que esse foi um grande ganho, tá? Hoje, que eu pelo menos vejo na operadora e de forma geral também no mercado. Bom, acho que pegando um gancho, completando um pouco o que o Diego falou, a gente começou a mapear o que faz sentido dentro de casa usar. Então, por exemplo, marketing usa bastante, time de gente de gestão, preparar treinamentos, qualificar melhor currículos, candidatos. São coisas que a gente vê que são mais simples, né? Mas são pontos que a gente precisou mapear, desenhar, estruturar e empoderar as áreas a acelerarem e começarem a usar. Quando a gente fala de interface com o cliente, a gente tem um viés um pouco mais arriscado, né? Eu não posso deixar uma LLM alucinar, eu não posso deixar uma informação incoerente passar. A gente viu vários casos de, pessoas comprando carro por $1 porque o agente lá falhou. Então a gente teve que entrar muito mais com uma visão de governança, estruturando o que não pode ser feito, o que não pode ser falado, mas não deixando de dar autonomia. Então hoje, por exemplo, na Leve, a gente tem o nosso agente virtual no aplicativo e no WhatsApp, onde o cliente se serve de mais de 20 tipos de autosserviço conversando com o LLM. Então a gente já tem 3 meses desse produto lançado no aplicativo. Ele tem uma taxa de mais de 90% de resolutividade. Então o cliente agenda uma consulta uma guia, pede uma segunda via de boletos. Mas o grande desafio, a grande dor não foi entregar isso como um serviço para o cliente. É como eu garanto que o modelo não vai extrapolar isso, né? Como ele não vai passar uma informação indevida. Então a gente teve muito critério e cuidado de apoiar a de negócio na visão funcional, estratégica e entrega de valor. Mas quando a gente falou de estar junto com o cliente, como a gente foi blindando, protegendo, criando guardrails que protegesse a identidade da empresa e os dados de uma forma mais sigilosa. É interessante observar que a gente, com o uso de AI, falando aqui de governança, que foi citado várias vezes, a gente vê quase que um completo oposto assim, no mercado. Pessoas que não estão pensando nisso de maneira alguma e cada um está utilizando de uma forma diferente. Cada time, no caso, tem seus projetos de AI que não está sob uma supervisão maior, que não está integrado, né, com uma estrutura de governança. E Deus nos acuda, né, vamos assim dizer. E, por outro lado, a gente vê um movimento de empresas também que estão proibindo muita coisa. Então, a gente pegou recentemente uma empresa que ela tinha proibido todos os funcionários de usarem N2N, por exemplo. Assim, é uma infra extremamente comum no mercado por questões de segurança, porque via-se que todos os times, cada um estava colocando dados lá que ninguém estava conseguindo acompanhar, às vezes até de contas pessoais, então foi proibido na empresa. E daí a gente também entende que não é o caminho, né? Então, buscar esse equilíbrio, tem maneiras já de fazer isso, começando com um monitoramento, um entendimento, uma centralização, né, desses dados, é um direcionamento. E algo muito comum que as empresas estão fazendo é criar suas próprias políticas de uso de AI, o que pode, o que não pode, questão de anonimização, questão de os cuidados com dados principalmente sensíveis, que é muito comum na área da saúde. Então, é um direcionamento, muito treinamento também, a gente desenvolve alguns treinamentos para as empresas nesse sentido, porque às vezes a pessoa é bem intencionada, mas ela não tem um conhecimento que é normal, vamos assim dizer, com algo tão novo, mas o nosso papel aqui é muito entender o que é o meio do caminho, né, em adotar novas tecnologias, mas claro, né, com uma área como a saúde, que é regulada, que tem muita consequência, né, com o uso indevido, seja de vieses, de algoritmo, a própria segurança de dados sensíveis, prejuízos operacionais, né, que foi citado aqui também. Então, é um pouco do papel do jurídico e da área de risco nessas horas, sem, né, tá freando ali a inovação, que não tem como fugir. Eu acho que um ponto importante é a gente falar de separar, né? Se nós estamos falando de uma área assistencial ou uma área de negócio,
E aí, quando a gente entra na área de negócio, a gente pode estar falando de redução de custo ou aumento de performance. E eu vejo muito o mercado falando das soluções low-code, né? Citando aí Lovable, Bubble, tem várias soluções. Eu acho que o ponto é, num serviço assistencial, que o impacto daquela utilização vai direto para o paciente, aí nunca vai poder se usar, e a gente sabe que muita gente usa soluções, vamos falar, low-code, né? Então, isso aí é para uma área de negócio de algumas áreas que vocês citaram. É o marketing, né? Eventualmente é o financeiro, é um boleto, é um atendimento mais baixo, é um atendimento mais informacional, né? E quando a gente vai para uma área assistencial, aí a gente acaba não fugindo, né, Flávio? Tem que codar, tem que sentar, tem que planejar, porque se alguma coisa der errada, pode morrer alguém, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que esse ponto que o Cláudio colocou agora aqui é muito importante porque o desenvolvimento ficou realmente muito barato hoje. Ainda mais com essas ferramentas que geram código. Todo dia aparece uma ferramenta nova que gera código e vai matar os programadores. Os programadores não vão morrer nunca, porque no baixo nível você precisa de ter coders. Ainda mais a gente está falando de computação quântica agora, então vai ficar muito, muito mais difícil ainda de trabalhar nesse tipo de área. Então, primeiro saber aonde que vocês estão aqui, que eu acho que foi a principal questão. A gente ainda não falou do eu paciente, sabe? Como é que vocês tratam na instituição aqui? Se a gente está falando eu ou paciente, sabe? Como é que a gente garante a questão da segurança? Tem uma outra questão aqui que vocês falaram bastante, mas existe como trabalhar com dados sintéticos para vocês não exporem as coisas de vocês. Hoje tem empresas especializadas em dados sintéticos, então se vocês têm medo de trabalhar com as bases próprias ainda para treinar as soluções de vocês, existem várias empresas que trabalham com dados sintéticos e isso resolve várias questões antes de colocar uma solução aberta para o público aí, né? Então, tudo tem uma forma de resolver. Então, não estamos querendo travar todo mundo dentro da instituição de vocês, mas assim, tem que ter uma agenda clara de o uso de AI. Se a gente está falando de AI aqui, precisa ter um uso claro, de não treinar no público, não ter chat GPT free, por favor, não trabalhe de forma profissional, é $20, por favor, $20 está no mercado onde uma consulta média é cara, então não economizem nisso. Lembre-se, quando vocês usam free, vocês treinam para os concorrentes. Então, se vocês colocam a estratégia de vocês lá no modelo aberto e free, aí não dá. Putz, o meu concorrente lançou uma feature que é igual a minha. Desculpa, vocês estão dando o conhecimento para o concorrente de vocês. Então, lembrem disso. Quando o chat, não importa qual que seja o fabricante, é o seu companheiro aqui, primeiro, tem que ser privado. Segundo, se você puder ainda, além do privado, ter uma versão corporate, onde você treina os dados e fica dentro da instituição, porque várias grandes empresas, grandes consultorias, elas proíbem que você use até o modelo Plus dentro da instituição. Eles querem que vocês usem um modelo privado. Quando o negócio é muito estratégico, não dá para pensar em trabalhar de forma aberta. E como a gente está encaminhando pro final, a gente precisa falar aqui de cases práticos e reais que causaram realmente impacto no que vocês estão fazendo aqui, para animar nosso público, porque a gente está colocando um monte de regulação, que as coisas na nossa área é regulada mesmo, tem que ser regulada, se não for regulada, o negócio sai do controle. E lembre, quando a gente coloca eu, paciente, lembre, minha mãe, seu filho, sua esposa, seu marido. Então, como é que vocês veem podem falar de cases reais e práticos no que vocês estão tocando hoje? Bom, eu trouxe bastante pontos de risco aqui. Eu acho que a gente pode trazer um papel, uma visão mais otimista, né, do que tem dado certo, talvez ali da sua perspectiva, na perspectiva do Cláudio também. Isso é mais fácil. Bom, a gente está falando bastante de IA generativa, né? Mas tem as IAs clássicas ali, que a gente pode ter muito benefício, muito ganho.
Hoje, quando a gente fala de leve, vou tentar simplificar aqui, mas nosso cliente ele chega na recepção de uma clínica, ele faz um auto-check-in com reconhecimento facial e ele não precisa mais pegar senha, passar pela recepção, ele simplesmente aguarda ser chamado pelo nome. Então, isso é uma disrupção sem utilizar muito de IA generativa ou uma IA complexa, mas ela gerou impacto, benefício e ganho de escala e eficiência para a gente no atendimento, né? Então, a gente fala, eu preciso endereçar uma dor, eu preciso resolver um problema e eu vou ver qual a melhor solução com o melhor custo-benefício para resolver aquilo. Quando a gente falou de trazer o agente virtual para o aplicativo, a gente, com 90 dias, aí, a gente já fez mais de 35 mil atendimentos, seja agendar consulta, boleto. Quando eu comparo o custo do meu call center com o custo que a gente está tendo com uma IA generativa, a gente está falando de uma redução de mais de 90% numa relação ao custo-efetividade. Só que o cliente ele é assistido 24/7, em tempo real, sem delay no atendimento, e o grande desafio foi garantir segurança. Mas a gente tinha um propósito claro, que dor clara a gente queria resolver. Então a gente teve muita eficiência e muito feliz com esse nosso projeto, esse produto que está entregue. A gente vem aperfeiçoando agora para o WhatsApp com mais serviços, mas foram 2 casos muito claros. O que a gente está evoluindo agora, a gente teve toda uma estruturação e integração de dados de prontuário, onde agora o cliente também no aplicativo ele recebe um resumo pós-consulta, recomendações de boas práticas ali pós-consulta, então qual o melhor horário para ele tomar aquele medicamento, se tem alguma dica complementar de repouso ou recomendações de preparo de exames. Então a gente cada vez mais fortaleceu um canal, trabalhou dados, criou relação de confiança para o cliente e a gente começa a entregar agora benefícios em torno disso. Tem vários outros aí, cases dentro de casa, melhoria de eficiência, análise de dados, predição. A gente usa parceiros também para a parte de autorizações de contas médicas, para gestão de contas médicas, tanto na regulação quanto no contas médicas. E aí são soluções parceiras muito eficientes também, que entregam muito valor. E aí nem tudo vale a pena fazer dentro de casa. Tem coisas que vale você somar forças, ganhar, ajudar a construir um ecossistema que sirva a todos e ajude a gente a progredir. Então acho que é uma breve pincelada aí de alguns dos nossos cases aí relevantes. Citando o case e alguns números, né? Então a gente atende clínicas médicas. Então uma clínica que faz 10 mil consultas de pacientes mês, tinha acho que 24 ou 25 pessoas cuidando do WhatsApp o dia inteiro. Hoje tem 4 pessoas, porque alguém tem que fazer o café. O resto é tudo a inteligência artificial que consulta a agenda do médico, marca, faz o lembrete, reagenda. Por exemplo, a gente melhora em média 40%, aí diminui, né, o no-show das consultas. Fora o número de conversão de pacientes aí que chega a aumentar quase 100%, né? Então, isso de vários casos, tá bom? Conversa muito as estratégias, né? Praticamente é a mesma coisa, o call center realmente é um direcionamento nosso. O que eu vejo de diferente é a regulação, tá? A regulação está cada vez mais preditiva, a gente tenta buscar na regulação. Contas médicas, obviamente, a gente faz também essa parte de contas médicas. 2 pontos que a gente hoje trabalha lá é a parte dos parceiros, tá? Tanto de regulação presencial quanto de contas. Hoje a gente está buscando uma preditividade, tá? Um algoritmo preditivo para sinistro também. Isso está começando a engatinhar. Já existe no mercado formas hoje, por exemplo, de bancos. Bancos conseguem ter algoritmos para prever, por exemplo, empréstimos. Por que a gente não consegue fazer isso na saúde para prever sinistro? Foi a provocação que eu fiz com a nossa equipe. E hoje a gente está direcionando parte dos recursos e esforços para isso. Conversa muito, né? Como operadoras jovens de 5, 6 anos, operadoras que, parabéns inclusive pelas 100 mil vidas da Leve, a gente torce como ecossistema aqui também. Eu acho que de diferente é isso, é olhar para o futuro, olhar com o que está acontecendo, que ferramentas por vezes já foram até inventadas, já rodam, não só mais MVPs, mas já estão rodando, como os bancos, por exemplo. O que o banco faz de diferente que a saúde não faz, para poder prever as coisas? Então eu acho que é olhar para fora um pouco da saúde também. Eu acho que isso, olhando para um futuro, assim como o ecossistema de saúde, olhar para fora. Quais soluções que existem hoje de vendas? Quais soluções que existem hoje de WhatsApp? Como é que eu faço uma regra de mensageria que eu diminuo hoje o meu absenteísmo dentro do lugar X? Eu já consigo saber qual médico, qual paciente tem maior índice de absenteísmo, qual médico, qual profissional, qual centro clínico. Então a gente usar isso de forma preditiva, tá? Não só reativa. Eu acho que esse é o grande plus hoje que a gente está vivendo.
É, a conversa tá muito boa, a gente pode falar disso aqui o dia todo, né? Ainda mais se a gente falar de forma mais aberta, então várias coisas a gente consegue falar de forma fechada. É uma satisfação pra gente, né? Vocês terem assistido o nosso painel. A menina tá desesperada ali, falando encerrou já há 5 minutos. Mas se vocês tiverem dúvidas sobre o que a gente está fazendo, acho que todo mundo aqui responde no LinkedIn, WhatsApp, o que for. É muito bom trocar, lembre disso, não tente fazer tudo sozinho dentro de casa, então troquem. Não fazendo um jabá aqui para a BSS, venham para a BSS também, que é uma Associação Brasileira de Startups, para trocar com outros founders. Eu acho que se você é founder, você tem que trocar com outros founders. É muito difícil fazer as coisas sozinho. Se você também é um hospital, tem o HC e parceiros próximos, então tentem trocar mais antes de tentar fazer iniciativas independentes, sabe? Se não for uma coisa muito secreto da NASA que vocês estejam desenvolvendo, é sempre bom trocar com outras pessoas para fazer da melhor forma correta aí. E obrigado por vocês abrirem coisas especiais aqui que vocês estão fazendo.